Graças a Deus. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Enquanto você procura o texto, eu quero laurear a Deus louvores pela oportunidade que me concede de estar em sua presença nessa feita, não para fazer outra coisa, mas sim para glorificarmos ao nome do Senhor juntos, pois aqui Ele é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Também nessa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Rogério, uma pessoa por quem tenho um carinho muito grande, uma alegria muito grande estar cultuando com esse servo de Deus aqui nessa noite. Louvar a Deus pela sua vida, pela vida de sua casa, sua família, sua esposa. Que Deus continue prosperando o santo ministério que Ele lhe confiou. A todos os obreiros dessa casa, o meu carinho, o meu respeito, aos irmãos, à igreja do Senhor, Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Dito pelo pastor, me faço acompanhado da minha família, minha esposa, os meus filhos, e nós estamos muito felizes de estar com vocês. Capítulo 1, verso 14, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, como as mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Antes de você se sentar, leia comigo capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutra língua, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E quem pode, diga amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. Deus seja louvado. Eu prometo ser bem rápido em minha fala, mas fiel a tudo o que Deus ele transmitiu ao meu coração para conversarmos nesta noite. Confesso aos meus irmãos que nessa noite estou fazendo o que mais amo, que é pregar a palavra de Deus. E quando Deus ele me convidou ao santo ministério da palavra, prometi a Ele que seria fiel a Ele e a santa palavra que Ele colocar sobre os meus lábios. Então o desejo do meu coração nessa noite é que Deus ele fale muito ao seu coração e que Ele esclareça todas as suas dúvidas, e que o nome dEle continue sendo glorificado sobre as vossas vidas. Queridos, quero conversar com vocês nessa noite sobre oração. Eu quero conversar com vocês nessa noite sobre oração. Na verdade, o assunto é os detalhes da oração, as garantias que a oração nos proporciona. E para tanto, para conversarmos sobre esse assunto, Deus ele me fez lembrar dos dois versos, ou melhor, dos dois capítulos que nós lemos e alguns versos dentro dos dois capítulos. Só que é válido ressaltar aos irmãos que nós estamos diante de um dos livros mais lindos da Bíblia, que é o livro do Atos dos Apóstolos. Este livro, se você for parar para analisar, é o relato da vida do apóstolo Paulo. Se você quiser conhecer Paulo
de forma detalhada, você pode ler o livro do Atos dos Apóstolos, que você irá se surpreender com o que Deus faz na vida de um homem que, ora antes, era um perseguidor, mas pós o chamado de Deus, foi um dos maiores homens de Deus que conseguimos encontrar em toda a Bíblia Sagrada. Só que, queridos, é válido também ressaltar aos meus irmãos que este livro é a segunda parte da história que o evangelista Lucas ele também narra sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esta é a segunda parte da história que Lucas ele narra sobre Jesus, interessante é conhecermos um pouco sobre a primeira parte da história. Para quem não sabe, a primeira parte da história que Lucas ele narra sobre a vida de Jesus está no evangelho que leva o seu nome, o evangelho segundo escreveu Lucas. Nesse evangelho, Lucas ele se detém em falar de algumas áreas da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja ela o nascimento, as mensagens que Jesus pregou, os milagres que Jesus realizou, as casas que Jesus ele visitou. Quando Lucas ele resolve falar a respeito dos milagres que Jesus ele realizou, Lucas ele não vai trazer muita diferença nos milagres, mas vai pregar sobre eles também, quanto o evangelista Mateus vai pregar. Quando Lucas ele se propõe em falar a respeito das mensagens que Jesus pregou, Lucas ele não vai trazer muita diferença nas mensagens, mas vai pregar sobre elas tão bem quanto o evangelista Marcos vai pregar. Quando Lucas ele se propõe em falar a respeito das visitas que Jesus fez, Lucas ele não traz diferença, mas conversa sobre as visitas tão bem quanto João ele vai pregar. Embora pareça igual, existe sim uma diferença. A diferença é que Lucas ele não teve a oportunidade de ter conhecido Jesus pessoalmente. Há quem diga que ele nasce 3 anos após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que interessante, queridos, sem mesmo ter tido a oportunidade de ter conhecido Jesus pessoalmente, Lucas ainda assim consegue falar sobre Jesus com muita graça e veemência. Eu acredito que no coração de Lucas tinha um textual escrito, pautado, cravado. É o que está inserido no capítulo 11 e o verso de número 1 do livro de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Lucas, ele não teve a oportunidade de ouvir as mensagens que Jesus pregava, mas acreditava nas mensagens de Jesus também, quanto aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir Jesus pregar. Lucas, ele não teve a oportunidade de provar dos milagres na pele, ou melhor, de vivenciar Jesus realizando milagres pessoalmente, mas acreditava nos milagres de Jesus também, quanto aqueles que provaram dos milagres na pele. Lucas, ele não teve a oportunidade de receber Jesus pessoalmente em sua casa, em carne e osso, mas acreditava nas visitas de Jesus, tão bem quanto aqueles que escancararam as portas para Jesus entrar. No coração de Lucas, tinha no passado, o que o nosso coração tem aqui nessa noite. Eu não estou vendo Jesus aqui fisicamente, mas desde a hora que eu entrei nessa casa, eu tenho sentido a presença gloriosa de Jesus aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, para refrescar a memória dos meus irmãos, é claro que os meus irmãos conhecem muito bem a respeito da palavra de Deus, mas o evangelho de Lucas é o evangelho, e me perdoe a expressão da palavra, o português chulo, mas o evangelho de Lucas é o evangelho que falará sobre um dos milagres mais doidos da Bíblia Sagrada. Esse milagre está registrado no capítulo 7. O texto sagrado vai dizer que Jesus estava pregando em Cafarnaum, e nessa cidade tinha um centurião que estava com uma problemática. Qual era o problema? Um servo enfermo dentro de casa. O texto sagrado vai dizer que por ele conhecer Jesus, saber do que o Senhor era capaz de fazer,
ele manda alguém ir de encontro a Jesus e entregar uma mensagem para Jesus. A mensagem para Jesus naquele dia foi o seguinte: Senhor, conheço da sua fama, sei do que o Senhor pode fazer, estou com um problema em minha casa e necessito de que o Senhor venha até ela e solucione o problema. O texto sagrado vai dizer que mediante aquelas palavras, Jesus ele parou de fazer o que estava fazendo e ele partiu para a casa do centurião. Quando mesmo ouviu falar que Jesus estava vindo até a sua casa, o texto sagrado vai dizer que ele manda outra pessoa ir de encontro a Jesus com outra mensagem no coração. A mensagem para Jesus agora era o seguinte: Senhor, eu não tenho condições, não mereço ter a presença do Senhor debaixo do meu teto. Mas vamos fazer o seguinte, para o Senhor não perder a viagem, da onde o Senhor estiver, eu quero que o Senhor pare, estende a mão e libere uma palavra, porque eu sei que o meu servo, da onde ele estiver, ele receberá a palavra e ele ficará curado. Sabe o que é mais doido do texto? É que mediante aquelas palavras o texto vai dizer que Jesus ele parou, estendeu a mão e liberou a palavra, e o servo do centurião, da onde ele estava, ele recebeu a palavra e foi curado. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, Lucas, estou sem retorno. Lucas, ele não só falará sobre este milagre doido, mas Lucas ele também falará sobre as mensagens poderosas que Jesus pregou. Parece que eu estou vendo Jesus em um dia que estava com o coração sedento a ganhar almas, e Jesus, de forma seguida, ele prega 3 mensagens. A primeira mensagem que Jesus pregou, e tudo isso está registrado no capítulo 15, a primeira mensagem que Jesus pregou foi sobre um pastor que tinha 100 ovelhas. O texto sagrado vai dizer que Jesus, o pastor, ele perdeu uma das ovelhas. Ele deixa 99 e vai atrás dessa uma ovelha que se perdeu e se propõe em voltar para a sua casa, para o rebanho, para o aprisco, depois que encontrasse a ovelha que estava perdida. O texto sagrado vai dizer que ele encontrou a ovelha que se perdeu. Aí sim ele retornou para casa. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é sobre uma mulher que tinha 10 dracmas. O texto vai dizer que essa mulher perdeu uma das dracmas, e há quem diga que a dracma que ela perdeu era a dracma principal. E toda mulher em sua sã consciência sabia que o seu casamento não aconteceria se todas as dracmas não estivessem ali intactas. A Bíblia Sagrada vai dizer que essa mulher agora, ela resolve levantar os móveis, pega uma vassoura, faz uma limpeza em toda a casa e só encerra a limpeza após encontrar a dracma que estava perdida. Após o encontro, ela sai batendo de porta em porta, chamando vizinha por vizinha e dizendo: olha, vai mais tarde em casa porque eu quero que você comemore comigo o que estava perdido e eu consegui encontrar. Essa foi a segunda mensagem. A terceira mensagem que Jesus pregou, e essa mensagem mexe muito com o meu coração, é sobre um filho que chega no pai, e o texto vai dizer que ele fez um pedido. Queridos, o pedido que o filho fez foi um dos pedidos mais absurdos que eu já vi um filho fazer para o pai. Ele chega no pai e pede parte da herança que ele entendia no seu coração que ele tinha direito. Queridos, eu digo que esse pedido é absurdo, porque se fosse eu, Lucas, fazendo esse pedido para minha mamãe, certamente nessa noite eu não estaria aqui. Mamãe teria dado cabo de minha vida, porque olha só, ele chega e pede a herança. Eu também sou bacharel em direito, e eu aprendi na faculdade que alguém só tem direito de herança se o dono da herança vier a falecer. Só que, queridos, isso quem diz é o Código Civil. E a Bíblia, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que um testamento só é válido com a morte do testador. O pai ainda estava vivo. Tratando-se de direito, o filho não tinha direito de nada. O único direito que ele tinha ao fazer esse pedido absurdo era de ser pego pela mão,
de ser levado até praça pública e de ter tomado diversas bofetadas em sua face. Isso se o pai não pedisse cabo de sua vida, porque ao fazer esse pedido ele merecia a morte. Olha só, o elemento morte estava em cena. Só que olha como o pai ele é bom e é poderoso. Ele tira o elemento morte de cena e ele entrega para o filho que ele nem tinha direito. Isso aqui é pai, isso aqui é Deus. E eu preciso trazer para esse culto nessa noite. Nós não merecíamos estar aqui nessa noite. A sua casa não está de pé, não é porque a sua casa é a mais bem localizada da cidade. Os seus filhos não estão de pé, não é porque os seus filhos são os mais educados da cidade. Você não está de pé, não é porque você merece. Nós estamos de pé porque o pai tirou o elemento morte de cena e ele resolveu entregar o seu filho na cruz do Calvário. É por isso que nessa noite nós estamos aqui. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e adore ao nome do Senhor. Graça seja dada ao nome do Senhor. Lucas, ele não só falará das mensagens, mas Lucas, ele também vai relatar o evento que marcou as nossas vidas. O texto sagrado vai dizer que Jesus, ele chega em alguns dos seus discípulos, a qual ele vai, ou melhor, o escritor vai denominar como amigos. Ele chega nesses amigos chegados e faz um convite. O convite para subir ao monte. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, junto com os seus amigos, ele chega no monte, ou em certo ponto do monte, ele deixa os seus amigos e vai um pouco mais além. Ele vai além porque agora ele teria um particular com o Deus Todo-Poderoso. Chegando Jesus aonde ele queria, o texto diz que ele dobrou o joelho e ele começou a orar. A oração que Jesus fez naquele dia não foi uma oração comum. A oração que ele fez não foi uma oração qualquer. As palavras que saíram da boca de Jesus foram as seguintes e as mais claras: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Queridos, a oração de Jesus, a algumas pessoas, alguns escritores, eles vão relatar que essa oração de Jesus, ela foi tomada por angústia, medo, tensão. Tão verdade que a oração de Jesus foi tomada por angústia, medo e tensão, é que Jesus também, no momento de oração, ele foi acometido por uma enfermidade. O texto sagrado vai dizer que enquanto ele orava, os poros de Jesus se abriram e gotas de sangue começaram a escorrer por sua face. O nome dessa enfermidade é hematidrose. Para sofrer essa enfermidade ou para passar por esse momento, a pessoa de fato precisa estar sofrendo angústia, tensão, desespero. Apenas 3 pessoas na face da terra sofreu por essa enfermidade. A primeira pessoa foi Jesus no monte, no momento de oração. Ele viveu angústia, tensão, medo. A segunda pessoa na história foi uma freira na Segunda Guerra Mundial. Ela estava com medo de tudo o que aconteceu ou que estava acontecendo. Os seus poros se abriram e gotas começaram também a escorrer por sua face. A terceira pessoa foi uma criança no final da Segunda Guerra Mundial. Aquela criança percebeu que pessoas estavam entrando nas câmaras de gases e não retornavam de lá. E ele entendeu no seu coração que estava chegando a sua hora de entrar e não voltar mais. Os poros se abriram e gotas de sangue escorreram por sua face. Perceba, queridos, que a oração de Jesus foi tomada por medo, até porque a palavra ou as palavras que saíram da boca de Jesus foram as seguintes: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que olha só, na mesma intensidade que o medo tomou conta, ele também foi tomado por uma força, aonde a força coloca o medo de lado e entrega a sua vida para o Pai. Ele, no término da oração, ele dá um brado dizendo: mas aqui não vale o que eu quero, vale o que o Senhor quer. Então, todavia, não seja feita a minha vontade, mas todavia seja feita a sua vontade. Não vale o meu desejo, mas faça o que o Senhor
quiser. O texto sagrado vai dizer que Jesus, ele termina de orar, ele desce do monte, no pé do monte ele se entrega. Os guardas de Pilatos levaram Jesus até a presença de Pilatos. Quando chegaram na presença de Pilatos, Pilatos junto com Herodes fez uma análise da vida de Jesus. Não encontrou em Jesus culpa para o matar e o crucificar. Ele pensa então, vamos chicotear Jesus e pós os chicotes, vamos liberar ele. Mas quando Pilatos ele vai ditar essas palavras para a multidão já estava com a boca cheia gritando, não, faça melhor, crucifica esse Jesus e solte Barrabás. Queridos, olha só, naquele dia fizeram com o que a multidão pediu, crucificaram o nosso Jesus. No dia da crucificação, colocaram cravos sobre as suas mãos. Não bastando cravos, o texto sagrado vai dizer que o corpo de Jesus estava todo retalhado devido às chicotadas que ele havia tomado. Não bastando cravos, não bastando chicotes, colocaram uma coroa sobre a sua face, ou melhor, sobre a sua cabeça. O texto sagrado vai dizer que procuraram uma placa, colocaram sobre a cruz e estava escrito, esse é o rei dos judeus em 3 línguas. Aparentemente, esse aqui é o ponto final da história que Lucas ele relata sobre a vida do nosso Jesus. Primeira parte da história, é claro, porque eu disse que Lucas, ou neste evangelho, Lucas ele está trazendo a primeira parte da vida de Jesus. Só que Lucas ele começa a segunda parte da história de forma muito gloriosa. E se você entender isso aqui, puder liberar pelo menos um glória a Deus, faça isso. Atos, segunda parte da história, Lucas ele começa dizendo que o nosso Jesus, ele ressuscitou. Não. Eu vou dizer de novo, porque só pastor Rogério, ele deu o brado aqui. O texto sagrado vai dizer que o nosso Jesus, ele ressuscitou. Não que Lucas ele não tenha feito isso na primeira parte da história de Jesus, pois no capítulo 24 e verso 4, o texto sagrado vai dizer que as mulheres foram até o cemitério. Chegando no cemitério, se depararam com a pedra removida, entraram dentro do túmulo. Quando chegaram lá, tinha 2 homens de branco. A visão do túmulo é muito doida. Tinha 2 homens de branco, um estava sentado e o outro estava de pé. O que estava sentado deu um brado dentro do túmulo e disse, ei, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Isso aqui é glorioso demais e não tirando da onipresença de Jesus. Mas é o seguinte, se naquele dia ele estivesse lá, nessa noite ele não estaria aqui. Mas graças a Deus ele resolveu não estar lá para se encontrar conosco nessa casa, nessa noite. Lucas, na segunda parte da história, ele dá o brado dizendo, olha, Jesus ele ressuscitou. E aproveitando a presença do Jesus ressurreto, os discípulos foram fazer um passeio com Jesus. E nesse passeio, começaram a indagar a Jesus com algumas perguntas. O texto sagrado vai dizer que Jesus, por ter a resposta na ponta da língua, ele respondia. Quando de repente as perguntas acabaram. Queridos, quando acabam-se as perguntas, algo impressionante aconteceu ali. Capítulo 1 e verso 9 do livro de Atos. O texto sagrado vai dizer que quando as perguntas se encerraram, o nosso Jesus, ele foi tomado aos céus. Queridos, quando Jesus ele é tomado aos céus, só de pensar nesse evento a minha carne arrepia. Arrepia, sabe por quê? Porque se cumpre Salmo 24. Sabe o que está escrito lá? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo é tudo aquilo que nele habita. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Esses receberá as bênçãos do Senhor e o juízo do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam
daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Aí o verso 7 vai dizer bem assim, olha: levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Levanta a mão se você pode. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. O texto sagrado vai dizer que Jesus foi tomado aos céus. Enquanto ele estava sendo levado, os seus discípulos ficaram com os olhos fitos aos céus, como sem reação. Quem está indo embora é o amor da vida deles, é Jesus. Eles estão sem reação, olhando Jesus indo embora. Quando de repente, enquanto eles estavam com os olhos fitos aos céus, o texto sagrado vai dizer que ali onde eles estavam apareceu 2 homens de branco. E esses 2 homens de branco pararam do lado dos discípulos e deram um brado dizendo: ei, por que é que vocês estão olhando tanto para os céus, se o mesmo Jesus que subiu em glória é o mesmo que voltará em glória? Olha só, sabe por quê, queridos? Os discípulos estavam com os olhos fitos aos céus, porque minutos antes de Jesus ser tomado aos céus, na conversa, Jesus, ele olhou para os discípulos e ele deu um brado dizendo: olha, chegará o dia em que eu, o Senhor, derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a terra. Queridos, quando Jesus ele termina de fazer essa promessa, ele é tomado aos céus. Os discípulos ficaram com uma indagação no coração. Sabe qual é a indagação? Jesus ele acabou de prometer o seu espírito. Só que eu não sei se ele se esqueceu, mas ele não falou quando seria. Ele não disse que hora, minuto, segundos. Ele não falou. Será que Jesus se esqueceu? Só que o homem de branco dá um brado dizendo: calma, 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 o mesmo que subiu ele volta. Gente, parece que foi os discípulos tomando uma injeção de ânimo, porque até então eles estavam olhando para os céus. Posso ouvir que o mesmo que subiu, ele voltará em glória? Eles resolvem tomar uma outra posição. Eu acredito que um olhou para o outro e deu um brado dizendo: opa, será que vocês não se lembram? Jesus ele acabou de fazer uma promessa. A promessa que ele derramaria o seu espírito sobre toda a terra. É claro que ele não disse qual dia seria, a hora, o minuto, o segundo. Só que é o seguinte: eu não vou ficar esperando esse dia chegar de qualquer jeito, não. Ele disse que vai acontecer, mas eu vou buscar esse dia para que ele aconteça tão logo. Aí o texto que nós lemos vai dizer que se ajuntou os discípulos com algumas mulheres e foram até uma casa e eles se propuseram a orar pela promessa que Deus ele tinha acabado de fazer. Pergunta: tinha alguma necessidade desses irmãos de orar por essa promessa? Sim ou não? Algumas pessoas menearam a cabeça dizendo que não. De fato, vocês estão certos. Não precisaria eles irem orar por essa promessa, porque segundo que a palavra de Deus diz, que ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem que se arrependa. Se ele falou, está falado. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai derramar, ele vai derramar. Bastaria cada um ir para suas casas e esperar esse dia chegar. Só que, gente, a igreja de Atos resolveu fazer diferente da igreja que se iniciou lá em Gênesis 11. Sabe a igreja de Gênesis 11? O texto sagrado vai dizer que a ideia que eles tinham no coração era de construir uma torre para tocar no céu. Só que, queridos, é impossível tocar no céu subindo.
Eu vou dizer de novo. E o próprio Deus prova isso, porque o texto sagrado vai dizer em Gênesis 11 que Deus, ele desce na terra e ele se depara com a torre e com o objetivo da terra. Ele sobe no céu irado. E lá no céu, Deus, ele prova que não está sozinho. Gênesis 11 prova que Deus, ele não está sozinho, porque ele usa o plural para falar. Deus no céu, ele dá um brado dizendo: desçamos lá e confundamos a língua desse povo, porque esse povo está com a receita errada para tocar no céu. Não se toca no céu subindo, mas para se tocar no céu é só colocar o joelho no chão. É por isso que eu fico feliz quando Jeremias escreve em Lamentações 3:29: põe a boca no pó, talvez assim ainda haja alguma esperança. Lá vai a palavra de Deus. Quer ver sua casa dar certo? Boca no pó. Quer ver seus filhos darem certo? Boca no pó. Quer ver o casamento dar certo? Boca no pó. Quer ver a igreja dar certo? Boca no pó. Santifica hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Santifica hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E eu vou dizer mais, porque Deus, ele é poderoso. Ele não está preso ao tempo para fazer nada a ninguém. O mesmo Deus que dá o brado dizendo santifica, é o Deus que pode curar hoje. Ele cura amanhã. Ele cura. Estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Eu estou sentindo a graça poderosa desse Deus que é santo. Aleluia. A galera estava com a receita errada para tocar no céu. Só que Atos capítulo 1, o povo estava com a receita certa. Joelho no chão. Jesus, ele não falou quando derramaria do seu espírito, mas se ele disse que vai derramar, ele vai derramar. Eles foram orar, queridos, e de fato, a oração não falha. Vem. De fato, Jesus, ele não falha com um crente que ora. A oração é combustível, a oração é reserva. E a oração nos proporciona algumas garantias. E é disso que eu quero conversar com vocês nessa noite. O crente que ora, ele não fica, ele não fica andando à mercê, contando com a sorte. Eu sirvo a Deus há 30 anos e quer ver os meus problemas serem solucionados? É só eu correr para a oração. Porque quem ora não anda a mercê. Quem ora depende do Deus da oração. Estou sentindo Deus aqui e tem uma graça me tomando nessa noite. A primeira garantia que a oração nos proporciona é que quem ora, vou falar devagarzinho, quem ora pode descansar. Quem ora descansa. Pastor, aonde é que está isso na Bíblia? Capítulo 12 do livro de Atos, o texto sagrado. Gente, isso aqui é impressionante. Capítulo 12 do livro de Atos, o texto diz que Pedro estava dentro da prisão. Fazendo o que, pastor? Dormindo. Queridos, eu trabalhei por 2 anos na vara de execução criminal lá em Franco da Rocha. Eu cuidava dos benefícios dos presos lá em Franco da Rocha. Teve um dia que eu parei de frente com um dos presos e eu fiz uma pergunta: se é possível dormir tranquilo dentro de uma prisão. Sabe o que ele me informou? Que na prisão é impossível. Você precisa dormir com um olho aberto e outro fechado e duvidar até da própria sombra. Só que olha o que o capítulo 12 de Atos diz, que Pedro dentro da prisão, ele dormia do lado de 2 guardas. Só faltou o texto dizer que Pedro, ele babava de tanto que ele dormia. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque o mesmo texto vai dizer que tinha uma igreja que estava orando pela vida de Pedro.
Pedro. Quem ora descansa. Isso aqui vai para você, guerreira de oração. Isso aqui vai para você de oração. Se você está orando, descansa. 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 Está perdendo o sono por quê? Vou falar e vou repetir quantas vezes for preciso. Está perdendo noite de sono porque se você foi recorrer à oração, mulher de Deus. Está perdendo o sono porque, homem de Deus, se você já entregou o que você precisa na oração, quem ora descansa. Primeira garantia. A segunda garantia da oração é que a oração, ela é tão poderosa, não no momento que você ora, mas até o trajeto para a oração é trajeto de milagre. Não, eu vou dizer de novo. Tem gente que está acreditando mesmo que precisa entregar a petição na oração. Eu vim aqui nessa noite dizer que talvez você nem chegou lá, mas no caminho Deus, Ele pode executar o milagre que você precisa. Aonde é que está isso na Bíblia, pastor? Capítulo 3 de Atos. E gente, eu estou falando de quem ora, tá? Quem não ora vai procurar orar, porque com Deus não funciona jeitinho brasileiro. Capítulo 3 de Atos. O texto sagrado vai dizer que Pedro e João, eles estavam no caminho. E no caminho, olha só, eles nem tinham chegado no cenáculo. No caminho tinha um camarada que estava jogado no chão. Esse camarada estendeu a mão esperando receber de Pedro e João alguma coisa. Só que o texto sagrado vai dizer, e isso aqui, gente, isso aqui é para quem ora, tá? Porque o crente que ora, pastor Rogério, o crente que ora, ele não trabalha com o que é natural. Ou o crente que ora trabalha com o que é espiritual. Porque o natural hoje você tem, amanhã você não tem mais. Agora o espiritual hoje você tem, amanhã você tem, depois você tem. João e Pedro, eles olharam para aquele homem que estava jogado no chão, que estava esperando uma esmola, e eles de fato poderiam ter dado uma moeda e ter deixado passar. Só que o crente que ora não trabalha com o que é natural. Crente que ora trabalha com o que é espiritual. O que é natural hoje você tem, amanhã não tem. E Pedro e João não queriam aquele homem ali de novo no outro dia. Ele olha para aquele homem e dá um brado dizendo: epa, estou indo para a oração, só que é o seguinte, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Não foi dinheiro, mulher de Deus, mas ele entregou Jesus para aquele homem naquele dia, e aquele homem saiu de lá saltando e pulando. Isso aqui é garantia de oração. A oração não só proporciona milagre no caminho, como a oração ela é poderosa. A oração ela é poderosa, e essa daqui é a terceira garantia. A terceira garantia é essa, que o crente que ora, ele depende ou acredita no de repente de Deus. Eu vou dizer de novo. O crente que ora, ele não sabe que hora que Deus vai fazer. Gente, desculpa, me perdoe, mas nós de fato somos um bando de doido. Porque ninguém aqui sabe que hora que Deus ele vai fazer. Mas está todo mundo com um sorriso de orelha a orelha. Não sabe que hora que Deus vai fazer, mas sabe que Deus ele é poderoso e vai fazer.
O crente que ora acredita no de repente de Deus. Pastor, prova para nós que o crente que ora acredita no de repente de Deus. Gente, é simples. O texto sagrado vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha só, Deus, ele não tinha falado qual dia seria, mas eles tinham no coração que na hora certa e no momento certo, Deus, ele bradaria do céu. Levanta a mão nessa noite, porque Deus, ele me impulsiona a profetizar. E olha que eu nem sou muito usado em profecia, mas o espírito de profecia toma minha boca nessa noite. Homem de Deus, mulher de Deus, talvez você está esperando acontecer, e pode ser hoje que o de repente de Deus brade na sua vida. Eu vim aqui nessa noite dizer que se você está na oração, Deus, ele é o Deus que guarda a sua casa. O de repente de Deus está entrando lá agora, está colocando tudo no lugar agora. Levanta a mão mais alto, porque ele está bradando aqui e trazendo a resposta. Ou será que você pode, um minuto de adoração? Adore. Pastor, porque Deus, ele está dizendo ao meu ouvido que tem gente que está com causa na justiça. Tem gente aqui que tem enfermidade nessa noite, mas não deixou de recorrer à oração. E Deus está dizendo, só porque você foi na oração, o meu de repente passa na sua casa agora. Passa na saúde agora. Parece que eu estou vendo Deus operando alguém aqui nessa noite. Parece que eu estou vendo Deus, ele curando alguém aqui nessa noite. Olha a enfermidade batendo em retirada agora. Olha Deus curando a depressão agora. Olha Deus curando o câncer agora. Recebe essa palavra. Ansiedade cai por terra agora, porque a igreja do Rincão é uma igreja de oração. E Deus, ele é o Deus dessa casa. Tamala machanda. Olhe para cá e eu encerro com uma oração, se permitir o nosso pastor. Quarta garantia de oração. É que Deus não desampara o crente que ora. Eu vou dizer de novo porque alguém precisa disso aqui. Deus não desampara o crente que está na oração. Pastor, dai-nos um testemunho para deixar essa mensagem mais impactante. Teve um dia que uma irmã estava passando por grande necessidade em sua casa. A necessidade era tão grande que essa irmã não tinha nem a farinha com açúcar para dar para os filhos comerem de café da manhã. Certa feita pela manhã, um dos filhos acordou de manhã e foi até a mamãe e disse: mamãe, tem alguma coisa para nós comermos? A mãe olhou para o filho e disse assim: filho, não. Nós não temos nada para comer. Mas mamãe vai fazer o seguinte: a mamãe vai na rua e mamãe promete voltar com alguma coisa para te dar de comer. Gente, porque mãe é assim. Eu tenho a melhor mãe do mundo, gente. Desculpa as outras mães aqui. O ano passado quase que eu perdi mamãe. Com 48 anos ela teve um AVC. Só que Deus, ele é tão poderoso que na oração curou mamãe. Está andando mais que eu lá em Franco da Rocha. Olha só. Essa mãe foi na rua. Só que antes de ir à rua ela pegou um papel, uma caneta, escreveu um bilhetinho, amassou na mão e foi até a porta de um supermercado. E na porta do supermercado ela parou e deu um grito para o dono do supermercado e disse: moço, vem cá.
será que o Senhor tem alguma coisa para me levar para os meus filhos comerem? Não tenho dinheiro agora, mas eu prometo que quando eu tiver para pagar, eu venho aqui e acerto tudo que eu estou devendo. O dono do mercado olhou e disse assim: não, aqui nós não podemos dar nada, tudo aqui é pago. Ela virou as costas para ir embora. Quando o dono do mercado deu um brado dizendo: mas moça, espera aí, eu estou percebendo que na sua mão tem um bilhete, um papel. Eu acredito que esse bilhete seja a sua compra do supermercado. Vamos fazer o seguinte: lá no final do mercado tem uma balança. Vá até lá, coloque o papel. O peso que der o papel é a quantidade de comida que a senhora vai levar para casa sem pagar nada. Olha só, gente, a irmã estava na prova, mas a irmã era do coque de oração. Ela foi até a balança, amigo sonoplasta. Quando chegou na balança, ela colocou o papel. Meu irmão, o dono do mercado nunca viu um papel pesar tanto na vida dele. Porque quando colocou o papel na balança, a área que estava o papel foi no chão, e a que estava vazia foi lá em cima. O dono do mercado diz assim: olha, eu nunca vi isso, mas eu não posso voltar atrás com a minha palavra. Pode pegar tudo que a senhora conseguir do peso do papel. Aí ela foi, pegou bolacha para as crianças, pegou carne, pegou tudo, e foi enchendo a balança, e nada do papel saiu do chão. Quando o dono do mercado diz assim: ô moça, a compra está ficando cara já, a senhora tem mais alguma coisa para pegar? Sabe aqueles irmãos que não conseguem comer o arroz e feijão sem pôr farinha em cima? Era a irmã. Ainda falta 1 quilo de farinha. Ela foi buscar 1 quilo de farinha. Quando colocou na balança, a área que estava os alimentos foi no chão, e a que estava o papel foi lá em cima. A moça pegou as compras, foi no caixa, passou no caixa. O dono do mercado disse assim: olha, a senhora vai levar tudo embora. Aí ela estava empurrando o carrinho já para ir embora. Quando o dono do mercado disse assim: moça, espera aí. Ela falou assim: nossa, ele estava brincando comigo, vai fazer eu devolver tudo. Quando o dono do mercado disse assim: moça, eu não vou voltar atrás com a minha palavra, a senhora vai levar tudo para casa. Só que antes, eu quero ler o que está escrito no bendito papel. Ela entregou o papelzinho na mão. Quando ele abriu o papel, estava escrito: Deus, nas suas mãos está a vida da minha família. Fiquemos em pé, porque agora eu aplico com oração. Se a sua família estiver nas mãos de Deus, Deus ele não desampara a sua família. Tem uma graça que está descendo nessa casa, que está abraçando alguém aqui nessa noite. Deus ele está dizendo: essa semana será a melhor semana da sua vida. Não, isso aqui é profético. Você recebe essa palavra? Essa semana será a melhor semana da sua vida. Sabe por quê? Porque quem prometeu foi o Deus Todo-Poderoso, aquele que não desampara a sua casa, não desampara os seus filhos, não desampara você. Se você pode, levanta a sua mão, porque eu quero encerrar essa mensagem com uma oração. Porque o mesmo Deus que cuidou daquela irmã, que entregou a família nas mãos, é o Deus que está colocando a sua casa nas mãos dele nessa noite. E se prepare para milagres extraordinários. Deus Todo-Poderoso, nós queremos louvar o seu santo nome, Pai, por tudo que o Senhor fez e continuará fazendo no nosso meio. Queremos te glorificar, ó Deus, por sua presença aqui nesta casa. Eu estou vendo muitas pessoas chorando aqui nessa noite, Deus, eu tenho certeza, meu Senhor Jesus Cristo, que alguma coisa tem aí. Deus, talvez foi a resposta que ele tanto almejava, que o Senhor acabou de liberar aqui nessa noite. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor é um Deus que não brinca, Deus, com o emocional de ninguém. É o Deus que cumprirá as promessas que o Senhor fez nessa casa. Ó Pai, enquanto esse irmão ora e adora aqui, entra na casa dele agora, entra na família dele agora, cuida do casamento dele agora, do lar dele agora, do trabalho agora. Deus, se tiver enfermidade, que ela seja expelida. Se tiver problema, que ele seja solucionado, ó Deus. Mas que a oração, ó Pai, seja a garantia da resposta que ele tanto precisa. E que o seu nome, ó Deus, continue sendo glorificado. Essa é a nossa oração nessa noite, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, igreja do Senhor.
AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.